Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. É a primeira vez que a gente traz um vídeo para vocês, para a gente trocar um pouco de experiência. Meu nome é Fernanda da Mata, eu sou fisioterapeuta, especialista em biomecânica, em neurodesenvolvimento e ergonomista pela UFRJ. Gente, o assunto hoje é canelite. Como muitos pensam, a canelite não é uma inflamação do tibial anterior. Ela é uma inflamação do periósteo ósseo e aí é o início dessa canelite, uma inflamação já do periósteo, que aí a gente começa a ficar mais atento, e uma inflamação dessa córtex e do tecido trabecular ósseo, que já é mais séria, e aí nesse momento é onde nós temos as microfraturas. E para isso vamos falar da relação de três camadas fundamentais: a camada miofascial, a perióstea e a camada mais interna que liga o periósteo às estruturas internas ósseas. Olhando para essa camada muscular e facial, a gente tem duas maneiras de fazer uma intervenção. Uma delas é bioquímica, falaremos adiante, e a outra biomecânica. As duas relações da bioquímica com a biomecânica, caso elas interajam de maneira positiva, nós temos uma capacidade enorme de tirar a inflamação do periósteo. Agora, falando da segunda camada, periósteo, a gente vai lembrar que esse nosso osso é coberto por um tecido fibrocartilaginoso. Esse tecido, que é o periósteo, ele tem uma função de pegar a estrutura muscular e adaptar ela ao próximo tecido, que é o tecido da córtex óssea. Ele traz esse músculo e gruda ele no nosso osso, pelas células chamadas de células Sharpey. Esse periósteo, ele é altamente inervado e vascularizado, por isso nós sentimos dor quando ele é inflamado. E aí essa estrutura óssea e miofascial se adaptam ao nosso comando, que a gente fica mais tempo sentado, a gente tem que estudar muito, e de repente um dia a gente resolve correr. Como é que esse nosso corpo, que é uma estrutura moldável e adaptável ao nosso cotidiano, começa a se transformar? Fundamental é pensar como que a gente vai introduzir a corrida e como que essa corrida pode transformar nossa estrutura óssea e muscular. Chegamos então à terceira camada. Essa terceira camada é uma camada que a gente encontra logo após o periósteo. Então esse periósteo, ele faz um abraço na córtex óssea, botando essa estrutura muscular intimamente ligada, pegando os tendões e trazendo os pontos fixos de resistência dele, e levando esse conjunto para dentro da córtex óssea e depois para onde nós temos o tecido trabecular. E nesse momento a gente enxerga no osso que o nosso osso, de uma estrutura rígida, virou uma estrutura trabeculada, e é por isso que o nosso osso se adapta ao que mandamos dele. Mas o tempo da adaptação desse osso não é o tempo que a gente decide, às vezes, virar o treino, decide começar a correr. Então a gente tem que entender como facilitar essas estruturas interagirem com a nossa córtex óssea. A gente tem um erro na produção dessas células de osteoclastos, que são para comer o osso, para lapidar esse sistema, e os osteoblastos, que são como tijolinhos que vão colocando mais osso nesse local. E isso acontece por causa do impacto, e é aí que a gente precisa de um bom tênis e de uma boa biomecânica, porque caso a gente reduza esse impacto, tudo isso volta ao normal. Mas antes de falarmos do tratamento da canelite, a gente precisa ainda ter um conceito que é a saúde bioquímica e biomecânica desse músculo. O nosso músculo, ele é feito de fibras vermelhas e brancas, e com o aumento do nosso treino, o nosso córtex comanda para essa estrutura muscular que ele vá substituindo essas fibras brancas por fibras vermelhas. Essa mudança precisa de tempo, minha gente. A gente precisa entender que quando a gente está adaptando esse sistema, a parte bioquímica começa a ter uma questão ali dentro da fibra muscular. As fibras melhores ali, nós estamos recrutando, falando para o nosso sistema, lá para o fígado, nosso sistema endócrino, falando: olha, esse corredor,
essa pessoa passou a correr e ele vai precisar de fibras vermelhas. E nesse momento que vocês não têm ainda tanta fibra vermelha, tem mais fibra branca, nesse conjunto muscular, que é do sóleo e do tibial posterior, esse sistema começa a ficar sobrecarregado, os flexores do tornozelo também, de um subproduto que é o ácido lático. Nesse momento, o ácido lático começa a fazer com que a fibra fique paralisada. Aí nós estamos num estresse muscular. Nesse momento a gente não tem mais função muscular. Começa a fazer um músculo paralisar em contração, o outro músculo paralisar relaxado, e aí a gente começa a ter um erro bioquímico que gera um erro biomecânico. Para isso não acontecer, a gente precisa ter algumas ações. Em primeiro lugar, a gente tem que aumentar o nosso treino de maneira gradativa em microciclos, de 7 a 10 dias. E o nome dessa fase é a fase de recrutamento de fibras vermelhas. Caso a gente perceba um enjoo ou mal-estar durante o treino, a gente precisa de fazer um giro de bike de em torno de 20 a 25 minutos. Esse giro a gente reabsorve ácido lático. Então essa fase é uma fase de limpeza bioquímica do tecido muscular. Outra ação é o uso de tamponamento, que são substâncias químicas que a gente usa, como o bicarbonato e a beta-alanina, para que esse ácido lático se tampone. Então essa fase se chama melhora do pH muscular. E por fim, após 24 horas e 48 horas, nós temos a aplicação de calor nessa estrutura muscular e liberação miofascial. Essa fase é chamada de fase regenerativa. Então, gente, para a gente poder entender o mecanismo de lesão completo, todo esse erro biomecânico vem de um sistema do nosso tórax. Então, quando a gente corre levantando demais o peito para frente, a gente faz com que o nosso glúteo perca o ponto fixo dele, que é para baixo, e inverta, bota para cima. Quando o glúteo bota esse ponto fixo para cima, os adutores da coxa entram em ação, levam a rotação interna dessa coxa, que leva a rotação interna desse joelho, e que aí a gente perde a estabilidade, porque nós não suportamos sem oposição muscular. E lá embaixo do pé, o nosso tibial começa a se forçar demais. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer o impulso do pé. Tanto peso que o tibial posterior desiste. É como se o tibial posterior falasse: gente, para, eu não consigo. A gente tem que trazer as oposições desse conjunto muscular e a gente vai trabalhar isso agora. Vocês já pararam para pensar, vocês corredores, que vocês têm um pé? Então, o nosso pé, ele é a nossa mola mestre, é onde absorve todo o nosso impacto. Não é o nosso joelho, o nosso amortecedor, é o nosso pé. Então, nós temos um arco, que é um arco longitudinal e um arco transverso, que eles absorvem o impacto da nossa corrida. Quando a gente acaba estressando demais esse solear e o tibial posterior, que é o músculo que traz esse pé para cima, e o solear faz o impulso do nosso corpo para frente, quando esses dois músculos cansam, o nosso pé desiste. Então o tibial anterior e todos os flexores, dorsiflexores daqui da parte da frente da tíbia, nessa região aqui, começam a ficar superativos. Então essa estrutura anterior, por desistência desse póstero mediano, eles começam a fazer, ó, sobe, sobe, mas o pé tá virado, a gente não consegue mais fazer a ponta de pé lançando para cima. Então o sóleo e o tibial posterior, eles perdem a sua função, colocando os dois um ponto fixo para dentro e para baixo. Fica difícil porque na fase de impacto a gente perde a mola do pé. Então, amamos a relação de todos esses músculos flexores e dorsiflexores do tíbia, e aí, quando a gente para um pouco e dá um repouso, a gente começa a aliviar a tensão desse sistema. Mas, para que a gente consiga voltar a treinar e sem recidiva, a gente tem que entender a biomecânica corretamente. Uma boa corrida, a gente precisa de uma ativação do nosso abdômen na fase de transição. O abdômen ativa, a gente traz esse tórax em onda para cima, a parte posterior. O glúteo entra com ponto fixo para baixo, lançando a gente para frente. Os extensores do nosso pé vão lançar a gente também junto com a ativação do glúteo. O tibial posterior, por fim,
tem capacidade de fazer nosso movimento e impulsionamento desse pé com um arco plantar. Então na hora que ele recebe, ele consegue amortecer, porque tem todo o sistema segurando e superiormente, não está todo o tronco desabado, vocês veem isso? Se eu boto meu externo muito para cima, esse tronco desaba em cima do tibial, que é um músculo só. Finalmente, nós chegamos no tratamento da canelite, tratamento biomecânico. Gente, a gente precisa treinar dia sim, dia não, porque esse conjunto muscular não tem fibra vermelha e precisa então se adaptar. Vamos lá, a gente chega num ambiente tranquilo, vai fazer o alongamento dessa cadeia posterolateral. A gente alonga essa cadeia posterolateral do glúteo, tensor da face lata. Logo depois que a gente fez o alongamento do glúteo e do tensor da face lata, a gente vai alongar essa cadeia posterior, abrindo um pouquinho as pernas, descendo a cabeça e balançando o quadril de um lado para o outro. Depois a gente vai soltar essas fibras, fazendo uma liberação miofacial. A gente começa toda na cadeia lateral, passando pelo joelho, indo até o calcanhar. São também na parte posterior, com o rolo, deixando esse sistema mais flexível para que a gente possa implementar a próxima etapa, que é a de ativação da estrutura biomecânica. Para ativar essa estrutura, a gente começa com a perna aberta e botando uma faixa no tórax, dizendo para esse abdômen, deixa o tórax com ponto fixo para baixo. E a gente faz uma onda que sai pela cabeça. A gente abre a perna e traz arrastando bem forte no chão o dedo mínimo, levantando esse pé e levando ele para frente, sabendo que o pé que fica de apoio, ele é oposto por um conjunto de ações musculares. O nosso dedão, ele mantém uma pressão interna para essa tíbia manter uma rotação interna. Nosso quadril gira esse fêmur externamente, dando uma excelente oposição e ajudando ao tibial posterior a não ter tanta sobrecarga. E trazendo um outro exercício, colocamos uma perna na frente da outra. Lembramos que nós temos um apoio no dedão, uma rotação externa do quadril. Colocamos esse externo para baixo e na hora que a gente for dar o passo, o quadril do lado oposto vem para frente, o quadril do lado da perna flexionada desce um pouquinho e nós conseguimos fazer com que o glúteo nos lance para frente. Esse tipo de trabalho tem que ser feito todos os dias. É simples, mas transforma a nossa corrida de impactos rígidos e a gente elimina o nosso estresse tibial. Isso não é feito da noite para o dia. Precisa de tempo, de treinamento, até que essa estrutura que a gente está treinando se automatize. Nós vamos fazer 4 séries de 10 repetições, sendo que nos intervalos nós iremos saltar, balançar nosso tronco, esfregar um pouquinho essa região dolorida. Começa novamente a ativação dessas cadeias musculares e oposição desses músculos. Por fim, a gente vai fazer um trabalho de automatismo do nosso movimento. A gente tem estruturas corticais super inteligentes, quando a gente automatiza esse movimento do nosso tornozelo, ele faz com que a sobrecarga do tibial posterior fique totalmente eliminada. Então, quando nós colocarmos essa nossa programação biomecânica numa corrida efetiva, a gente não vai executar os movimentos que eu peço a vocês que corrijam. A gente vai deixar a nossa corrida livre. O educativo, a gente coloca dia sim, dia não, com rigidez durante pelo menos 60 dias. E aí, vocês gostaram de saber da interferência da biomecânica na canelite? Aposto que isso nunca te contaram. Caso tenha dúvida, comente aqui. Vou responder um a um. Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Sejam todos bem-vindos.